Bom dia, pessoal. Quanto tempo, né? Depois de 2 meses sem gravar vídeo, estou de volta. Já que não foi possível, não está sendo possível fazer algumas pregações dentro de igrejas, porque muitos são aqueles que impedem que eu fale dentro da igreja, mas eu tento relevar isso da melhor forma possível, porque se eu fosse importar com que aquilo que perseguem como perseguiram Jesus, eu estaria com a minha vida destruída. Bom, eu falarei algum pensamento bíblico no dia de hoje, e assim eu pretendo fazer alguns dias soltar vídeos acerca de pensamentos bíblicos, como eu já fiz. Eu sei que eu cumpri meu papel naqueles dias e falei tudo aquilo que eu tinha para falar. Não foi possível a concretização da forma como eu queria, mas eu espero em Deus que dentro de algum tempo tudo se realize. Que eu entendo o tempo de Deus. Porque, como diz algum ditado, que eu e Deus somos maioria. Eu creio assim. E por mais que as pessoas não quisessem fazer aquilo que Deus estava falando, eu creio que Ele fará muito mais e surpreenderá muitos com o que Ele fará. Hoje eu falarei acerca de Mateus 12, a partir do verso 22. Presta atenção aí. A cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Interessante, né, amigos? Que situação. Estamos diante de uma situação que Jesus fazia mais uma cura de um endemoniado. Ele estava libertando aquele homem. Pois é, ele estava libertando aquele homem. Quantos anos de prisão esse homem passou até chegar a Jesus? Quanto sofrimento ele já passou até este momento? Ele chega ali diante de Jesus e Jesus o liberta. E as pessoas questionavam: esse é o filho de Davi? Porque creram naquilo que Jesus fazia. Enquanto os fariseus murmuravam: esse expele demônios por Beelzebul. Que coisa triste, né, meus irmãos? Que coisa triste é ver que a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é completa e as pessoas ainda subjugam a demônios. Essa é a nossa realidade. Essa é a minha realidade. Essa é a realidade de muitos que levam o Evangelho de forma diferente da forma de Jesus. Por nós termos liberdade no Espírito de falarmos o que falamos, somos subjugados. E o mais triste de tudo é que eles não sabem o que falam. Porque Satanás ele não pode expulsar Satanás do corpo de ninguém. Se a maldade está no coração de uma pessoa, esse mal não vai sair através dos filhos das trevas. Esses mal só saem através de um filho da luz. E esse filho da luz era Jesus. E Jesus disse no final do capítulo que se o pecado for contra ele, esse pecado será perdoado. Mas se o pecado for contra o Espírito Santo, não será perdoado. E o que essas pessoas julgam ser ou não ser do Espírito Santo? Porque quando os fariseus dentro das igrejas eles questionam a obra do Espírito Santo, é algo grave. Porque nunca saberão se estão pecando ou não contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é puro. O Espírito Santo é verdadeiro. O Espírito Santo é o Consolador. E antes de questionarem qualquer coisa sobre a obra do Espírito Santo, eles deviam questionar dentro de si: será que eu pequei contra o Espírito Santo? É por isso que eu falo que neste momento que muitos questionam o Espírito que habita em mim, eles darão de cara com Beelzebul. Está aqui na palavra. Eles serviam a Beelzebul, na verdade. Mas eles não viam isso. Eles viam que estavam cheios de Deus. E quanto mais cheios a pessoa se torna, ela não se esvazia de si mesma. É a triste realidade que passamos. Não existe casa de subdividida. Ou a casa é santa, ou a casa é impura. A maldade está na cabeça. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Reflita. Antes de julgar qualquer coisa dentro da igreja ou dentro
da sua realidade religiosa, reflita. Eu estou pecando contra o Espírito Santo? Será isso do Espírito Santo e eu não sei? Eu lamento por muitos que estão assim. Mas Jesus disse: pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Você está preparado para ir para o inferno por causa disso? Creio que não. Eu quero desejar um bom dia, bom domingo para todos. E que o Espírito Santo esteja consolando e trabalhando em cada vida da melhor forma possível. Deus abençoe.